Boa tarde, galerinha do bem, a vocês, meus queridos alunos do oitavo ano. Estamos de volta para mais uma aula de história. Então, estudamos na aula passada aquele período do primeiro reinado. Encerramos a nossa aula com a abdicação de Dom Pedro I, por volta aí do ano de 1831. Então, de 1831 até 1840 é quando vai começar o segundo reinado com Dom Pedro II. O Brasil ele vive um período chamado de período regencial. Então é neste período aonde o Brasil ele é governado por alguns regentes e esses regentes eles passaram por muitas dificuldades. Vocês devem lembrar que na última aula também nós estudamos o período regencial. Estudamos que tivemos uma regência provisória, estudamos também que tivemos uma regência trina, uma regência una, tá certo? E hoje, na nossa aula, nós vamos começar a estudar um pouco sobre as revoltas regenciais. O Brasil se tornou-se uma espécie de barril de pólvora, e que a todo instante eclodia uma confusão, eclodia uma revolta, tá certo? Então vamos para as revoltas regenciais. Então, este período, né, esse período regencial, como eu já havia dito, a situação econômica do Brasil era preocupante, tanto a classe média, como também aquelas camadas mais pobres da população, né? E o povo, além de não ter condições, o povo, de um modo geral, até a classe média, ela se sentia excluída das decisões políticas do Brasil, né? Então, neste período, nós tivemos algumas revoltas e todas elas, sem exceção, todas elas foram esmagadas pelas forças do Império, pelas forças do governo. E neste período nós tivemos algumas rebeliões, algumas revoltas. Cabanagem, que vamos estudar hoje, a Sabinada, que vamos também estudar hoje, tivemos a Balaiada, tivemos a Guerra dos Farrapos, foram as quatro principais revoltas regenciais, né? A Cabanagem no Pará, a Sabinada na Bahia, tá certo? A Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul e a Balaiada aqui no Maranhão. Hoje vamos destacar as duas principais de hoje vai ser a Cabanagem e também a Sabinada. Cabanagem, vocês vão entender direitinho, que era porque as pessoas envolvidas nesta revolta eram ribeirinhos, eram pessoas que moravam em cabanas. Por isso que o movimento recebeu o nome de cabanagem, tá certo? Vamos tentar estudar um pouquinho para a gente ver por que aconteceu este movimento, né? A gente já disse que durante o período regencial a situação da população era terrível. Existia muita gente passando fome, existia muita gente em situação de miséria lá na província do Grã-Pará, naquela província ali que faz parte da região norte do Brasil, pegando aqui onde hoje nós temos o Pará, onde temos o Amazonas, a Roraima e o Amapá e por aí vai. Então a situação é difícil. Era a situação para aquela população que não estudava, que não tinha emprego, aquela população miserável. Era uma população formada de negros, de mestiços, negros escravizados. Então as condições eram terríveis. As pessoas elas eram de fato pobres. Elas tinham aquele sentimento de abandono. Era como se o resto do Brasil não tivesse preocupado com eles. Somando também a isto, né, nós tínhamos o que lá nessa província existia uma relação conflitosa entre os cabanos, entre a população de lá com os comerciantes portugueses, né? Então existia isso até aquele dia. Então a cabanagem ela eclodiu no Pará, uma região, digamos assim, que ainda tinha uma certa
ligação aí com o Rio de Janeiro, pelas questões mesmo estruturais. A estrutura social não tinha aí uma estabilidade de outras províncias. Essa província do Grã-Pará, ela era muito instável. Ela é instável, não tinha a mesma estrutura fundiária, não tinha a mesma estrutura rural bem estabelecida, organizada como tinha nas outras províncias. Já dizia alguém que a região aí do Grã-Pará era como se fosse um mundo de índio, é como se fosse um mundo abandonado, é como se fosse um mundo desvalido. Então é nesse contexto de abandono, de miséria, é nesse contexto aí apenas que um pequeno grupo manda, onde apenas um pequeno grupo dá as normas, que surgiu esse levante, esta revolução, né? Era um mundo de índio, como eu acabei de dizer aqui, trabalhadores, escravos ou independentes, e de uma minoria também branca, formada de comerciantes portugueses e outros ingleses e franceses. Então, é nesse contexto que vai eclodir esta rebelião. Os principais líderes, nós temos Eduardo Angelim, os irmãos lavradores Francisco, Pedro e Antônio Vinagre, que é mais conhecido como os irmãos Vinagre, foram líderes importantes, né, desta rebelião. O fazendeiro Clemente foi um dos principais, o fazendeiro Clemente Marché, ou Malcher, o jornalista Vicente Ferreira Lavor e o padre Batista de Campos. Então, Batista Campos. Então, foram esses os principais líderes da cabanagem. Nós temos uma foto emblemática aqui, né, quando os cabanos, eles chegaram a tomar a região do Grã-Pará. Na verdade, eles chegaram a declarar aquela região tipo independente. É muito bem verdade que o movimento não tinha, digamos assim, uma unanimidade, até mesmo entre eles, né? Tivemos um período em que um grupo deles chegou ao poder, os outros não sentiram firmeza nesses camaradas, um desses foi assassinado, então entra outro, e na verdade não tinha assim uma certa unidade até mesmo entre eles, né? Chegaram a invadir o palácio lá do governo, tiraram de lá o presidente da província e eles se declararam até independente por algum momento, né? Eles chegaram a dominar aquela região, contando com apoio inclusive das tropas de mercenários. Aqui já vai falar sobre como foi que o governo português ele lidou com essa situação. Na verdade, quando eu digo governo português, era o governo regencial, que eram os regentes que estavam tomando conta do Brasil naquele período. E esse movimento ele foi duramente castigado. O governo brasileiro, né, os regentes, eles contrataram até tropas de mercenários europeus, pessoas que vieram para cá só para lutar nessa guerra. E este movimento ele foi reprimido com muita violência e milhares de pessoas perderam as suas vidas, né? Foram 5 anos de sangrentos combates. O governo regencial conseguiu repreender esta grande revolta. Em 1840, quando já ia começar o Segundo Império, né, o Segundo Reinado, muitos cabanos tinham sido presos ou mortos em combate. A revolta terminou sem que os cabanos conseguissem atingir os seus objetivos. Temporariamente, eles conseguiram alguns avanços, mas de um modo geral, eles foram repreendidos, foram massacrados e o governo regencial conseguiu abafar este movimento, né? Mas cada movimento desse, embora que não tivesse sido de muito êxito, mas as notícias se espalhavam por todo o Brasil. As estruturas do império, aos poucos, ia sendo abalada. Até mesmo essa transição de governo entre o primeiro e o segundo reinado, esse período regencial foi um período muito conturbado da política, da economia brasileira, tá certo? Então foi assim que termina a cabanagem. O segundo conflito que vamos estudar na aula de hoje
é sobre a Sabinada, né? A Sabinada foi um movimento ocorrido aqui na Bahia, de uma maneira mais especificamente aqui em Salvador, a capital, né? A Sabinada foi uma revolta feita por militares, não foi uma revolta feita simplesmente por pessoas da classe baixa, por negros, por indígenas, por comerciantes, não. Foi feito mais por militares integrantes até da classe média e a classe rica da Bahia. Pessoas que não estavam se sentindo agraciadas. As pessoas não eram satisfeitas na maneira como os presidentes dessas províncias eles eram nomeados. Eram pessoas que não estavam nem aí para a vida das pessoas. A revolta se estabeleceu entre os anos de 1837 a 1838. Foi uma revolta curtinha. Não houve assim que nem a Cabanagem, 5 anos, né, de peleja, 5 anos de derramamento de sangue. Os revoltosos eram contrários às imposições políticas e administrativas impostas pelo governo regencial, como eu já havia dito. As pessoas, os regentes, eles colocavam lá uma pessoa para ser presidente, para ser um líder, para ser uma espécie de governador daquelas províncias, sem, no entanto, aquelas pessoas elas estarem preocupadas com a situação do povo, estavam interessadas mais em impor a carga tributária do governo, exercer, dar alguma assistência, algum tipo de privilégio do governo regencial. Estavam profundamente insatisfeitos com as nomeações das autoridades para o governo da Bahia, como eu já havia dito a vocês. Eles queriam mais autonomia política e defendiam a instituição do federalismo republicano, um sistema que daria mais autonomia política e administrativa às províncias. Esse movimento aqui, ao passo que a Cabanagem, ela queria mesmo se libertar do governo português, né? Já a Sabinada, eles queriam mais uma espécie de revolução interna. Eles queriam mais uma espécie de melhoria das condições do povo da Bahia, sem, no entanto, existir assim aquele sentimento de uma independência do Brasil, né? Muitos deles até defendiam que Dom Pedro II assumisse o mais breve possível, né? Tá certo? Aqui temos uma foto bem emblemática de um conflito. O governo federal, mais uma vez, né? O governo, mais uma vez, na época, a direção do Brasil, o regente era o padre Feijó. Ele reprimiu o movimento com força total. A cidade de Salvador ela foi cercada e também ela foi tomada, né? Muita violência foi usada na repreensão. Centenas de casas de revoltosos foram queimadas pelas forças dos militares do governo. Entre os revoltosos, os integrantes das forças da rebelião, juntando as pessoas, né, que estavam fazendo parte da rebelião, ocorreram a morte de aproximadamente 2.000 pessoas, tá certo? Mais de 3.000 revoltosos foram presos e assim, em março de 1838, terminava mais uma revolta do período regencial, né? Os líderes principais deste movimento, é por isso que recebeu o nome de Sabinada, que existia um camarada, apesar dele ter sido formado de uma origem pobre, nós temos o médico e advogado, jornalista, ele é jornalista e médico, né? O Francisco Sabino, né? Francisco Sabino. Aqui nós estamos aqui dizendo. A revolta do Sabinada foi liderada pelo jornalista, médico e republicano e revolucionário federalista baiano Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira Barroso, nome grande, né? E pelo advogado e político João Carneiro da Silva Rego. Nós tivemos esses dois principais líderes da Sabinada. Inclusive, pela ação de Francisco Sabino, este movimento ficou chamado de Sabinada. Todos dois pagaram um preço muito alto por estar envolvido neste movimento, tá certo? Estamos finalizando a nossa aula de hoje.
Temos aqui uma atividade composta por 5 perguntas, envolvendo aí essas duas revoluções, essas duas revoltas. Copie do caderno, responda e envia no meu privado, tá certo? 24 horas para você fazer isso. Próxima aula, a gente continua com as revoltas, com as revoluções regenciais. Um forte abraço e até a próxima aula.